Satanás não teme todos os cristãos, ele só treme diante de alguns. Durante os anos em que servi no ocultismo, aprendi uma verdade que muitos ignoram. A simples frequência à igreja não faz o inferno recuar. O inimigo não se abala com títulos religiosos, com palavras bonitas ou com rituais vazios. No reino espiritual, há um tipo específico de cristão que carrega uma presença que incomoda, uma autoridade que silencia e uma fé que quebra cadeias. Se você está assistindo isso agora, entenda. O mundo espiritual é real e ele está em movimento. A guerra invisível ao seu redor não dá trégua, e permanecer neutro é o mesmo que estar vulnerável. Mas a boa notícia é que você pode se tornar alguém que o inferno teme, e é sobre isso que eu vou te contar agora. Meu nome é Kwabena Mensah. Nasci em Cape Coast, Gana, e hoje tenho 58 anos. Desde muito jovem, fui entregue ao ocultismo pela minha própria família. Vivi 20 anos mergulhado nas trevas, servindo a entidades espirituais, participando de rituais que muitas pessoas nem imaginam que existem. Conheci a hierarquia do mal, vi com meus próprios olhos como o reino das trevas opera. E por isso, hoje, eu posso afirmar com convicção: existem cristãos que o inferno ignora e outros que ele teme profundamente. Antes de continuar com o meu testemunho, escreva nos comentários de onde você está assistindo este vídeo. Eu quero saber até onde essa mensagem está chegando. Não é por acaso que você está ouvindo isso agora. Se essa palavra está alcançando o seu coração, é porque Deus já começou a te chamar para um novo nível de entendimento espiritual. E se for novo no canal, inscreva-se para não perder nenhum outro testemunho impactante. Existe uma mentira sutil, mas extremamente perigosa, que se espalhou entre os cristãos como uma praga silenciosa. Uma ideia confortável, porém destrutiva, que todos os que se dizem cristãos são automaticamente temidos pelo inferno. Essa crença tem levado muitos a viverem em uma falsa segurança espiritual, achando que simplesmente participar de cultos, repetir versículos e dizer glória a Deus já é suficiente para serem vistos como ameaças pelas trevas. Deixe-me te dizer com toda a clareza: o inferno não treme diante de aparência religiosa, ele treme diante de autoridade espiritual real. Durante os meus anos de envolvimento profundo com o ocultismo, eu vi centenas de nomes de cristãos sendo ignorados nos círculos espirituais das trevas. Nomes que nem sequer geravam reação. Eram crentes passivos, mornos, que falavam sobre Deus, mas viviam como se ele não estivesse realmente presente. Homens e mulheres que cantavam com emoção, mas viviam com o coração preso ao pecado. Frequentavam igrejas, mas suas vidas espirituais estavam completamente vazias. E sabe o que é mais assustador? Eles achavam que estavam bem com Deus. O inferno não perde tempo com religiosos superficiais. Satanás não precisa se esforçar para derrubar quem já vive longe da prática da palavra. Os demônios não se incomodam com quem conhece versículos, mas não os vive. O reino das trevas sabe identificar quem fala com autoridade e quem só repete o que ouviu. E quando um cristão vive uma fé sem profundidade, sem entrega, sem renúncia, ele se torna invisível para o inferno, não por estar protegido, mas por não representar ameaça alguma. Essa é a grande armadilha. Fazer o povo de Deus acreditar que está vencendo, quando na verdade está apenas participando de uma religião sem impacto. O inimigo ama ver igrejas cheias de pessoas vazias. Ama ver ministérios conduzidos por ego, não por unção. Ama ver cultos sendo programados como espetáculos, enquanto o altar está manchado pela vaidade, pela mentira e pela omissão. Satanás só teme quem carrega a luz verdadeira.
Ele treme diante daqueles que têm vida de oração, coração puro, autoridade ativada e entendimento profundo da palavra. E é por isso que tantos cristãos vivem derrotados, oprimidos, confusos, porque acreditaram nessa mentira doce, porém mortal, de que o simples rótulo de crente os protegeria. Hoje, você precisa decidir se vai continuar vivendo como um nome esquecido nas trevas, ou se vai buscar a unção que o céu reconhece e o inferno respeita. Mas para isso é essencial entender uma verdade que muitos ainda não discerniram. Nem tudo que parece espiritual amedronta o inimigo. Sim, Satanás conhece a presença de Deus. Ele já esteve diante da glória antes da queda. Ele foi chamado de Estrela da Manhã. Andou no Monte Santo. Conheceu os céus como poucos. O problema é que muitos crentes acham que o simples sentir a presença em um culto já é suficiente para fazer o inferno recuar. Mas eu preciso te dizer com toda a clareza: Satanás não foge da presença. Ele foge da glória. A presença pode ser sentida por todos, até por quem está em pecado. A presença de Deus pode tocar um ambiente, pode emocionar, pode provocar lágrimas, pode até gerar cura e arrepio, mas a glória é diferente. A glória de Deus exige pureza, santidade, entrega verdadeira. E é exatamente por isso que muitos cultos estão cheios de emoção e vazios de transformação. A presença pode vir por causa da misericórdia de Deus, mas a glória só se manifesta onde há santidade e temor. Durante os rituais que eu presenciei no ocultismo, vi líderes demoníacos zombando de igrejas que estavam cheias de pessoas, mas vazias de glória. Vi demônios caminhando confortavelmente por salões religiosos porque sabiam que ali não havia altar consagrado. Eles estavam à vontade porque o pecado escondido dava legalidade. Eles não se importavam com a música, com as palavras bonitas, nem com os gritos de aleluia. Eles se importavam apenas com uma coisa: a glória ali, ou não. É por isso que tantos cristãos se frustram, porque acham que a presença é o ápice, mas o que o inferno teme não é uma atmosfera emocional, é a manifestação visível da santidade de Deus. A glória é o juízo. A glória consome, purifica, expulsa. A glória fecha portas que o inimigo usava para entrar. A glória separa os santos dos religiosos. Se você quer ser temido pelo reino das trevas, não basta frequentar a presença. Você precisa carregar a glória. E essa glória só vem quando sua vida se torna um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Entre todos os cristãos que eu vi sendo respeitados e temidos no mundo espiritual, existe um tipo que se destaca: o que conhece sua autoridade em Cristo. Esse não precisa levantar a voz para que os demônios batam em retirada. Ele pode até andar em silêncio, mas onde ele pisa, o ambiente muda. O inimigo prospera na ignorância. Oséias 4:6 já nos alertava: meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Não diz que é o diabo que destrói, mas sim a ausência de entendimento. A verdade é que a maioria dos cristãos vive sem saber o poder que carrega, e por isso vivem apanhando de inimigos que já foram vencidos na cruz. Jesus declarou em Lucas 10:19: eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões, e sobre toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. A palavra poder, aqui no original grego, é exousia, que significa autoridade delegada. Ou seja, não é apenas força, é o direito legal de agir em nome de alguém, no caso, de Cristo. Quando você caminha com essa consciência, você não ora como um pedinte, mas como um representante do céu na terra. No reino espiritual, há uma grande diferença entre um crente que repete orações decoradas e outro que declara com convicção a palavra que ele crê. O primeiro é frágil, o segundo é perigoso. O inferno não respeita volume, respeita revelação.
E foi exatamente isso que eu percebi ao ver certos nomes serem mencionados nas trevas com temor. Não era porque eles eram famosos, mas porque eles sabiam quem eram em Cristo. Eles não se abalavam diante das mentiras do diabo. Quando o inimigo sussurrava fraqueza, eles respondiam com promessas. Quando o medo batia à porta, eles levantavam a espada da fé e diziam: aqui não. Esse tipo de cristão não apenas crê, ele age com base naquilo que crê. E por isso, onde ele entra, cadeias quebram. O inferno sabe que não está lidando com um religioso, mas com um embaixador do reino. E contra esses, ele não tem argumento, nem poder. Quando alguém descobre quem é em Cristo e caminha nessa autoridade, o inferno recua. Mas o que mais me impressionava nos servos de Deus, que eu via do lado de lá, no mundo das trevas, não era só o poder que eles carregavam, era a resistência. Porque existe um tipo de cristão que não apenas comanda o mundo espiritual com autoridade, mas que permanece de pé quando tudo à sua volta desmorona, e isso, sim, enfurece as trevas. Durante os rituais, quando os espíritos designavam alvos para a destruição, havia casos que me marcaram. Lembro de uma mulher. Seu nome espiritual era conhecido pelos demônios. Ela não era pastora, não estava nos palcos, nem tinha canal de pregação. Era uma intercessora simples, mãe de 2 filhos, morando em uma casa humilde com telhado de zinco. Mas quando tentamos atacá-la com enfermidades e opressões, algo nos impedia. Mesmo sem saber de tudo o que estava acontecendo, ela permanecia firme. Orava, louvava, jejuava e não murmurava. Esse é o tipo de fé que irrita o inferno. Porque o objetivo dos ataques espirituais nem sempre é destruir fisicamente, é quebrar a fé. Foi exatamente isso que Satanás tentou fazer com Jó. Ele não estava interessado apenas nos bens, na saúde ou na família de Jó. Ele queria que Jó se revoltasse contra Deus, que blasfemasse, que se entregasse à dor. Mas Jó não fez isso. E a Bíblia é clara. Em tudo isso, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Jó 1:22. Veja bem, quando alguém permanece fiel em meio ao caos, essa pessoa desarma o inferno. Quando a enfermidade chega e o crente continua louvando. Quando a porta se fecha e ele continua orando. Quando a traição acontece e ele continua confiando. Esse tipo de fé resiste ao fogo, atravessa a tempestade e ainda sai mais forte do outro lado. Tiago 1:12 nos dá uma promessa poderosa. Bem-aventurado o homem que suporta a provação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida, que o Senhor prometeu aos que o amam. A resistência nas provações não é só uma virtude, é uma arma de guerra. O diabo observa reações, ele ataca, mas fica de longe esperando a sua resposta. Se você se entrega, ele continua. Mas se você permanece de pé, mesmo cambaleando, ele recua. Porque ele percebe que você não é daqueles que retrocedem. Você é daqueles que perseveram até o fim. É por isso que o inferno teme os crentes inabaláveis. Eles são como rochas no meio da tempestade. Eles são aqueles que dizem: eu sei em quem tenho crido. Mesmo quando as lágrimas descem, eles mantêm os joelhos no chão e o coração no céu. E o inferno sabe. Não importa o que aconteça, eles não vão se render. Esse é o tipo de cristão que transforma dor em adoração, que não precisa entender tudo para continuar confiando, que mesmo quando não vê saída, ainda escolhe crer. E essa fé é indestrutível. É essa fé que faz Satanás perder tempo, perder força e, por fim, perder a guerra. Quando Satanás encontra um cristão que conhece sua autoridade, ele se afasta. Mas quando encontra um cristão que permanece firme, mesmo quando está sangrando, ele fica furioso. A autoridade intimida, mas a fidelidade no sofrimento desmoraliza o inferno. E eu vi isso de perto.
Vi com meus próprios olhos espíritos que recuavam não por gritos ou declarações, mas por causa da postura de fé diante da dor. Certa vez, durante um ritual específico de aflição, nosso objetivo era simples: fazer um pastor largar o ministério após perder a esposa em um acidente trágico. O plano era deixar o luto se transformar em revolta e a revolta em apostasia. O ataque foi preciso. A dor foi profunda. Mas o que aconteceu em seguida nos surpreendeu. Aquele homem, mesmo com os olhos inchados de tanto chorar, se ajoelhou diante do caixão e disse: Deus continua sendo bom. Ali, percebemos que havíamos falhado. A destruição que arquitetamos atingiu o corpo, mas não quebrou o espírito, porque há crentes que não são destruídos nem mesmo nas perdas mais dolorosas, e o inferno os teme. Esses são os inabaláveis nas provações. O exemplo mais claro disso está na vida de Jó. Satanás teve permissão para tocar em tudo: filhos, bens, saúde, honra, tudo, e mesmo assim Jó não blasfemou. A Bíblia diz em Jó 1:22, em tudo isso Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Você consegue imaginar um homem sepultando todos os filhos no mesmo dia e ainda assim se curvando diante de Deus? O inferno não soube lidar com isso. Esse tipo de fé não nasce da emoção. Não depende de bênçãos ou de momentos bons. É uma fé forjada no fogo, construída no secreto, consolidada no silêncio das madrugadas. E é por isso que Tiago 1:12 declara: Bem-aventurado o homem que suporta a provação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida que o Senhor prometeu aos que o amam. Crentes inabaláveis não são aqueles que nunca sofrem, são aqueles que mesmo em lágrimas permanecem de pé. Eles não negam a dor, mas também não se rendem a ela. Eles oram chorando, jejuam com o coração quebrado e adoram quando tudo ao redor diz que é melhor desistir. Satanás tenta desestabilizar a mente, sufocar o coração e abalar a estrutura emocional. Mas quando vê que nada disso altera a fidelidade de um servo, ele se desespera, porque percebe que está lidando com alguém que não anda por vista, mas por fé. Alguém que não precisa de explicações para continuar confiando. Alguém que declara: ainda que ele me mate, nele esperarei. Esse tipo de cristão é raro, mas extremamente perigoso para o reino das trevas. Eles inspiram outros, eles sustentam ministérios, eles sobrevivem aos ataques e ainda voltam mais fortes, mais maduros e mais cheios de unção. Eles são como o ouro, que quanto mais provado, mais puro se torna. E se você está enfrentando provações, saiba, sua fidelidade está sendo observada. Talvez você ache que está fraco, mas é exatamente a sua resistência que está enfraquecendo o inimigo. Cristãos que permanecem firmes nas provações desestabilizam o inferno. Mas há um terceiro tipo de cristão que o Satanás teme, que destrói as fortalezas com a boca. São aqueles que declaram a palavra com fé, como uma espada afiada. Eles não apenas conhecem as Escrituras, eles vivem, proclamam e confrontam as trevas com o que está escrito. E essa postura faz os demônios tremerem, porque a palavra dita com fé é como uma sentença no mundo espiritual. Na época em que eu ainda estava mergulhado no ocultismo, aprendemos a temer certas frases, palavras que, quando saíam da boca de alguns cristãos, causavam reações imediatas no ambiente espiritual. Houve um caso em específico que me marcou. Tentamos lançar confusão sobre uma jovem recém-convertida. Ela havia saído de uma vida de promiscuidade e nossa estratégia era fazê-la voltar para os antigos relacionamentos, enfraquecê-la emocionalmente e envergonhá-la. Mas para cada pensamento que lançávamos, ela respondia com a palavra. Quando o sentimento de culpa vinha, ela dizia: se alguém está em Cristo, nova criatura é. Quando a tentação batia, ela declarava: posso todas as coisas naquele que me fortalece.
Quando a acusação a fazia chorar, ela gritava: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. A cada declaração, uma brecha era fechada, um acesso era bloqueado, uma cadeia era rompida. E logo entendemos, não dava mais para tocá-la. A Bíblia é clara em Hebreus 4:12, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. Essa palavra não é apenas letra, é vida, é arma, é escudo, é fogo. Quando declarada com fé, ela invade atmosferas, silencia vozes malignas e reverte sentenças demoníacas. Mas é preciso entender algo. Não basta repetir versículos mecanicamente. O que muda o mundo espiritual é quando a palavra sai da boca de quem crê, de quem vive o que prega, de quem está alinhado com o céu. Por isso, muitos falam, mas poucos declaram. Muitos recitam, mas poucos decretam com autoridade. E o inferno sabe a diferença. Provérbios 18:21 diz: a morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. Quando um cristão fala, ele planta sementes espirituais, e essas sementes geram frutos, para o bem ou para o mal. O inimigo se alimenta de palavras negativas, de murmurações, de declarações de derrota. Mas quando um filho de Deus abre a boca para declarar cura, libertação, salvação e promessas, as trevas são forçadas a recuar. É por isso que Apocalipse 12:11 revela o segredo da vitória. Eles o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do seu testemunho. O testemunho não é apenas o que você viveu, é o que você confessa sobre o que Deus fez. Há poder na confissão. Há unção na palavra que sai de uma boca purificada. Se você deseja ser um desses cristãos que aterrorizam o inferno, comece vigiando o que sai dos seus lábios. Alinhe sua fala com o céu. E não permita que o diabo tenha a última palavra na sua vida. Declare o que Deus já falou e veja o inferno ser calado. Quando um cristão declara a palavra com fé, ele muda atmosferas. Mas existe um nível ainda mais raro e mais temido pelo inferno, o daqueles que não apenas resistem ao ataque, mas contra-atacam com ousadia. Esses não vivem acuados, esperando que a tempestade passe. Eles se levantam em oração, se posicionam no espírito e partem para cima com a autoridade que receberam do céu. Lembro claramente de uma madrugada em que, durante um ritual, nosso objetivo era silenciar um pastor que havia começado a interceder por uma comunidade onde existia uma fortaleza demoníaca antiga. O plano era pressioná-lo com enfermidades, ataques financeiros, confusão familiar. Só que, ao invés de recuar, ele intensificou seus jejuns, dobrou o tempo de oração. Começou a declarar guerra contra as forças do mal que estavam ali há gerações. Aquilo nos desmontou, porque ele não esperou a guerra chegar, ele foi até ela. E no mundo espiritual, quando alguém age assim, as trevas entram em alerta. Ali percebemos, ele sabia exatamente o que estava fazendo. Ele tinha discernimento, ele conhecia sua missão e, acima de tudo, ele não tinha medo. Esse é o tipo de cristão que Tiago descreve quando diz: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Tiago 4:7. A palavra resistir aqui não significa ficar parado esperando o inimigo ir embora. No original grego, antistemi carrega o sentido de se opor ativamente, de se colocar no caminho e declarar: daqui você não passa. É postura de confronto, é guerra declarada. Em Efésios 6:12, Paulo deixa ainda mais claro: pois não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século. Essa luta mencionada por ele não é simbólica, é real, constante e espiritual. E os que têm coragem de se engajar nela se tornam uma ameaça viva para o inferno. Esse tipo de cristão não tolera opressão dentro da sua casa.
Quando percebe um padrão maldito, seja vício, enfermidade, divisão ou miséria, ele se levanta em oração com autoridade e ousadia. Ele não murmura, ele repreende, ele não aceita, ele resiste. Ele não se desespera, ele declara a vitória antes mesmo de vê-la. Satanás ama encontrar cristãos tímidos que pensam que ignorar o mal é a melhor forma de se proteger. Mas os guerreiros espirituais sabem que ignorar o diabo não faz com que ele te ignore. E é por isso que eles se levantam. E é exatamente isso que os torna perigosos. Se você sente que o inimigo tem tentado calar sua voz, confundir sua mente ou enfraquecer sua fé, não recue. Lute. O diabo só foge de quem resiste com ousadia. Só respeita quem se posiciona. Só teme quem avança, mesmo ferido. O céu não busca guerreiros perfeitos, mas sim dispostos. E o inferno sabe, um crente ousado, mesmo em silêncio, vale mais do que 1000 religiosos acomodados. Antes de falar sobre o quinto tipo de cristão que Satanás teme, eu preciso te pedir uma coisa. Se essa palavra já está mexendo com você, então eu quero que você faça algo agora. Algo simples, mas poderoso. Escreva nos comentários: eu sou um guerreiro espiritual com toda a armadura de Deus, em nome de Jesus Cristo. Não é só uma frase, é uma declaração de guerra. É um compromisso público de que você não será mais um cristão passivo. Você está decidindo hoje se levantar e viver como alguém que o inferno respeita. E eu quero saber, quem está com a armadura completa? Quem enfrenta o diabo com ousadia se torna um guerreiro ativo, mas há uma força ainda mais consistente. Uma força que não depende do momento, da emoção, nem do ambiente. Ela é invisível aos olhos humanos, mas claramente visível no mundo espiritual. Estou falando do tipo de cristão que vive em oração. Esse é, sem dúvida, um dos perfis mais temidos pelas trevas. Porque esses não apenas oram quando algo está errado, eles vivem em constante conexão com o céu. A oração não é uma atividade que fazem, é quem eles são. E isso, para o reino das trevas, é um problema sério. Lembro de um homem que por fora parecia comum. Era funcionário público, pai de 3 filhos, não pregava em palcos, nem aparecia nas redes. Mas durante os rituais de vigilância espiritual, seu nome aparecia constantemente. Havia regiões inteiras onde nossos ataques espirituais falhavam completamente, e tudo por causa das orações dele. Ele orava todos os dias, 3 vezes ao dia, como Daniel. E quando sabíamos que ele estava em jejum, sabíamos que algo iria mudar. Uma família seria restaurada. Um demônio seria expulso, uma maldição antiga seria quebrada, e mesmo quando ele estava doente, ele orava. Mesmo quando estava cansado, ele orava. Não havia brecha, e por isso não havia acesso. Esse tipo de cristão é raro porque nos dias de hoje tudo concorre para que a vida de oração se esfrie. As distrações, a correria, o barulho, a superficialidade, tudo tenta nos impedir de orar, e isso não é por acaso, é estratégia do inimigo. Ele sabe que um crente que ora é um crente que enxerga, é alguém sensível, fortalecido e protegido. Efésios 6:18 nos orienta: orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Note que Paulo não está sugerindo orar de vez em quando. Ele está falando de um estilo de vida. E quem assume esse estilo passa a andar com armadura completa, olhos abertos, discernimento afiado. Esses são os que bloqueiam setas antes mesmo de serem lançadas. Eles interceptam ataques com intercessões antes que as vítimas percebam o perigo. Eles são os guardiões silenciosos. É por isso que Daniel 6:10 nos mostra algo tão poderoso. Mesmo sabendo que havia um decreto de morte contra ele, Daniel continuou orando.
Ele não se escondeu, não diminuiu a intensidade, ele manteve a rotina espiritual como sempre. E por causa disso, Deus fechou a boca dos leões. O inferno treme diante dos que têm uma vida de oração sólida, constante, fervorosa. Porque a oração é o oxigênio do espírito. É pela oração que recebemos instruções. É na oração que batalhas são vencidas sem que ninguém veja. É na oração que alianças são quebradas, curas são liberadas, muralhas caem. Crentes que oram sem cessar não se movem por instinto, mas por direção. Eles não vivem no escuro, eles recebem revelações. E quando eles oram, os céus se movem e o inferno se cala. Se você ainda não tem essa disciplina, não pense que é tarde demais. Comece hoje, nem que sejam 5 minutos de entrega total. Mas faça disso um hábito, uma paixão, uma chama que nunca se apaga. Porque um cristão que ora todos os dias é um perigo constante para o reino das trevas. Agora, antes de continuarmos, se essa palavra já está mexendo com você, então eu quero que você faça algo agora. Algo simples, mas poderoso. Escreva nos comentários: eu sou um guerreiro espiritual com toda a armadura de Deus, em nome de Jesus Cristo. Não é só uma frase, é uma declaração de guerra. É um compromisso público de que você não será mais um cristão passivo. Você está decidindo hoje se levantar e viver como alguém que o inferno respeita. E eu quero saber, quem está com a armadura completa? Você declarou que é um guerreiro espiritual, com toda a armadura de Deus. Isso é poderoso. Mas agora é hora de fazer um alerta. E talvez esse seja um dos trechos mais desconfortáveis dessa mensagem. Porque se existem cristãos que fazem o inferno tremer, também existem aqueles que o inferno ignora completamente. Sim, você ouviu certo. Satanás ignora alguns cristãos. Não por medo, não por respeito, mas por desprezo. Esses são os que vivem uma fé superficial, sem raiz, sem frutos. Sabem falar de Deus, mas não vivem com Deus. Estão presentes nos cultos, mas ausentes nas batalhas espirituais. Eles até se emocionam com louvores e pregações, mas nunca se posicionam no espírito. Durante os anos em que servi ao reino das trevas, esses eram os alvos mais fáceis e, ao mesmo tempo, os menos preocupantes. Eles não oravam. E quando oravam, eram palavras vazias, rotineiras, sem convicção. Não tinham autoridade, não repreendiam nada, aceitavam tudo, reclamavam, murmuravam, mas nunca se levantavam. Esses crentes não causam dano ao inferno porque não têm vida no espírito, vivem de aparência. Repetem frases evangélicas, mas seus corações estão cheios de medo, orgulho, ciúme, cobiça e mágoa. Não tem altar secreto, não tem renúncia, são como casas construídas sobre a areia, qualquer vento os derruba. O pior é que muitos deles acham que estão bem. Confundem agitação religiosa com intimidade com Deus. Se envolvem em ministérios, mas não têm vida com o Espírito. Estão ocupados demais com atividades e distraídos demais para ouvir a voz de Deus. E o diabo sabe disso. Por isso, não perde tempo com eles. Não há guerra contra quem não representa perigo. E quando o inimigo vê que alguém está espiritualmente apagado, ele só precisa manter as coisas como estão. Um pouco mais de distração, um pouco mais de frustração, um pouco mais de comodismo. E pronto. Mais um soldado desarmado no campo de batalha. Mateus 7, 22, 23 nos traz um alerta assustador. Jesus diz que muitos naquele dia dirão: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em Teu nome? Em Teu nome não expulsamos demônios? Em Teu nome não fizemos muitos milagres? E ele responderá: Nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade.
O que isso nos mostra? Que não basta fazer coisas em nome de Deus. É preciso viver em comunhão com Ele. É preciso estar no centro da vontade dEle, com o coração limpo e os ouvidos atentos. Hoje, você precisa olhar para dentro, avaliar sua caminhada. Suas orações têm peso no mundo espiritual. Sua vida está rendida ou apenas maquiada. Você está sendo ignorado pelo inferno ou vigiado como ameaça. Se a resposta te inquieta, não fuja. Arrependa-se. Volte ao lugar secreto. Reacenda o altar. Porque Deus nunca rejeita um coração quebrantado e sincero. E o Espírito Santo está pronto para te transformar em alguém que não será mais ignorado, mas sim respeitado. No céu, na terra e até nas regiões das trevas. E se o inferno ignora cristãos vazios, ele foge desesperado de um outro tipo, aqueles que carregam a glória de Deus. E é aqui que muitos se confundem, porque acham que a presença de Deus e a glória de Deus são a mesma coisa. Mas há uma diferença, e essa diferença decide vitórias no mundo espiritual. A presença de Deus pode estar em um lugar. Ela pode tocar um culto, emocionar um coração, curar uma enfermidade. Ela é acessível, muitas vezes enviada por misericórdia, mesmo quando não há merecimento. Mas a glória de Deus é outra dimensão. Ela não visita, ela habita. E ela não se manifesta em qualquer ambiente, nem sobre qualquer pessoa. Durante minha atuação nos bastidores das trevas, presenciei ambientes onde a presença de Deus era perceptível, mas os demônios continuavam operando. Havia pessoas chorando, sendo tocadas, sentindo algo diferente. Mas, ao mesmo tempo, havia adultério no altar. Mentira no coração dos líderes, rituais religiosos sendo conduzidos como espetáculo. E ali, a glória de Deus não estava. A glória exige santidade, e sem santidade não há glória. Há apenas barulho, luzes e emoções. Eu me lembro de uma igreja em um vilarejo muito simples, sem som, sem holofotes, sem ministério de mídia. O chão era de barro batido. Mas havia algo naquele lugar que impedia qualquer influência maligna de permanecer. As pessoas não apenas choravam, se quebrantavam. Os enfermos não apenas se emocionavam, eram curados de forma visível. Ali não havia espaço para vaidade nem distração. Aquele povo vivia em santidade, e onde há santidade, a glória desce. A Bíblia nos mostra isso de forma clara. Quando Moisés desceu do monte, seu rosto brilhava por ter estado na glória. Isaías, ao ter uma visão do trono, se desespera. Ai de mim, estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros. E só depois de ser purificado é que ele é comissionado. A glória não é compatível com impureza. Ela expulsa as trevas, ela denuncia o pecado, ela queima o que é carnal. Sabe por que muitos cultos parecem espirituais, mas continuam cheios de opressão? Porque há presença, mas não há glória. E por que não há glória? Porque há pecado tolerado. Porque há líderes que vivem duas vidas. Porque há crentes que se preocupam mais com a aparência do que com o coração. A glória não pode ser manipulada. Ela vem quando há altar limpo, mãos puras e corações rendidos. O inferno sabe disso, e por isso sua maior estratégia é fazer os cristãos acharem que a aparência basta, que basta cantar bem, falar bonito, ter engajamento, mas a glória não responde ao talento, responde à santidade. Se você quer ser alguém que carrega a glória, entenda, isso vai custar. Vai exigir renúncia, vai te separar de ambientes, amizades, hábitos. Mas em troca, você terá algo que o inferno não pode imitar, a manifestação visível do próprio Deus sobre a sua vida. E onde essa glória entra, os demônios saem. A glória de Deus expulsa demônios, mas o pecado escondido abre as portas novamente.
E talvez uma das maiores tragédias espirituais do nosso tempo seja ver cultos acontecendo com excelência técnica, mas espiritualmente vazios. Música afinada, palavras bem organizadas, ambientes preparados. Mas o céu permanece em silêncio e o inferno assiste sem medo. Durante minha vida no ocultismo, aprendi a identificar esse tipo de ambiente com facilidade. Estive em igrejas cheias de gente, onde a música era impecável. Os músicos eram talentosos, as vozes impressionantes, o ambiente envolvente. Mas havia algo ali que nós, do outro lado, percebíamos de imediato. Não havia autoridade, não havia unção, não havia temor, porque nos bastidores daquele altar havia pecado encoberto. Vi líderes de louvor vivendo em adultério. Vi ministros se embriagando após o culto. Vi pessoas que ministravam a unção enquanto carregavam vícios, mágoas, soberba e cobiça. E sabe o que acontecia? Nada. As pessoas choravam, sim. Algumas se arrepiavam. Mas os espíritos que estavam ali continuavam à vontade. Porque onde há pecado não confessado, não há resistência espiritual real. É doloroso dizer isso, mas precisa ser dito. Nem todo som que emociona é som que transforma. Nem todo culto que lota cadeiras, lota o céu de adoração verdadeira. Nem todo altar com luzes carrega luz de verdade. A Bíblia é clara em Isaías 1:15. Quando vocês estendem as mãos em oração, eu escondo de vocês os meus olhos. Mesmo que multipliquem as suas orações, não as escutarei, porque as suas mãos estão cheias de sangue. Ou seja, o pecado bloqueia a ação de Deus, mesmo quando a aparência externa é religiosa. Deus não se impressiona com música, ele se move com entrega. E a unção verdadeira não se esconde atrás de acordes, mas atrás de vidas santas. Quando alguém sobe ao altar com o coração sujo, pode até emocionar a multidão, mas não toca o céu. E quando o céu não se move, o inferno permanece. É por isso que vemos tantas igrejas cheias de música, e ao mesmo tempo cheias de escândalos, divisões, doenças emocionais e vidas estagnadas. Agora entenda, não se trata de perfeição. Deus não exige artistas celestiais. Ele busca adoradores em espírito e em verdade. Ele busca músicos quebrantados, pregadores limpos, intercessores arrependidos, gente comum, mas com coração rendido. Quando o pecado é confessado, a graça cobre. Mas quando o pecado é escondido, ele corrompe tudo o que toca, até a unção. Se você está em um ministério e sabe que há coisas mal resolvidas no seu interior, pare. Não continue fingindo. Deus prefere te ver no chão, chorando e sendo curado, do que te ver no palco, machucando os outros com suas feridas expostas. Porque o verdadeiro poder não está no som, mas no coração por trás dele. E quando o coração está sujo, até a adoração se torna barulho para o céu e passatempo para o inferno. Quando o pecado é escondido, ele contamina o altar e neutraliza a unção. Mas há algo ainda mais perigoso do que o pecado oculto, a ignorância espiritual. Porque quem peca e sabe que pecou, ainda tem a chance de se arrepender. Mas quem vive sem saber o que carrega, o que enfrenta ou o que possui em Cristo, vive nas trevas, mesmo frequentando a igreja. A Bíblia é direta e severa em Oséias 4:6. O meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Perceba, não diz que é Satanás quem está destruindo, é a ignorância, o desconhecimento da verdade, a ausência de revelação. Durante os anos que atuei no ocultismo, os alvos mais fáceis não eram os que estavam em pecado aberto. Eram os crentes que não sabiam que estavam em guerra. Gente que orava repetidamente, sem direção. Que lia a Bíblia por obrigação, mas não compreendia o que lia. Que vivia um cristianismo raso, baseado em frases prontas, promessas mal interpretadas e fé herdada dos outros, nunca vivida pessoalmente.
Havia um tipo de risada que ecoava durante certos rituais. Era quando um demônio dizia: "Esse aí nem sabe o que tem na mão." Falavam de filhos de Deus como soldados com espadas reluzentes, mas que nunca haviam aprendido a empunhá-las. Tinham armas espirituais, mas não sabiam usá-las. Tinham autoridade em Cristo, mas nunca haviam ativado. É como dar uma chave a alguém e vê-la passar a vida toda tentando arrombar uma porta com força, sem saber que o que ela precisava estava nas mãos o tempo todo. A ignorância espiritual não é inocente, é destrutiva. E o diabo ama ver crentes cantando sobre vitória enquanto vivem como derrotados. Ama ver intercessores que nunca aprenderam a ouvir a voz de Deus. Ama ver jovens cheios de energia, mas sem direção. Porque sabe que quem não entende o mundo espiritual vive à mercê dele. Em Efésios 1, 17 e 18, Paulo faz uma oração por revelação que todo cristão deveria fazer. Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminando os olhos do vosso coração. Essa iluminação é o que quebra a ignorância, é o que desperta guerreiros adormecidos, é o que revela a mentira por trás das opressões silenciosas, dos ciclos de fracasso, dos bloqueios espirituais que muitos aceitam como normais. E quando alguém começa a entender, tudo muda. A oração ganha peso, a adoração ganha profundidade, a guerra espiritual se torna real e a autoridade acessada. Se você sente que está vivendo uma fé sem clareza, sem armas, sem resultado, não se conforme. Peça entendimento. Clame por sabedoria. Busque revelação. Porque a ignorância não protege ninguém. Pelo contrário, ela atrai o ataque e rouba a vitória. O diabo não precisa te prender se você mesmo vive de olhos vendados. Mas no momento em que a luz da palavra invade sua mente, você se torna alguém que enxerga, discerne, resiste e vence. Quando a ignorância espiritual domina, o inimigo se aproveita. Mas o que poucos cristãos sabem e o que muitos preferem ignorar é que os ataques demoníacos não acontecem aleatoriamente. Eles são planejados, são calculados e, acima de tudo, são direcionados a alvos específicos. Demônios não desperdiçam energia. Eles não atacam no escuro. Eles observam, estudam, analisam padrões. E quando percebem brechas, eles se movem. Durante minha vida no ocultismo, aprendi que o mundo das trevas é altamente estratégico. O que muita gente chama de coincidência, fase ruim ou azar, na verdade, são ataques bem arquitetados contra vítimas escolhidas com base em 3 critérios: fraquezas espirituais, alianças familiares e comportamentos recorrentes. Havia sessões específicas dedicadas apenas à identificação de alvos. Não escolhemos qualquer um. Nós olhávamos para crentes que estavam feridos, amargurados, solitários, frustrados com a igreja, machucados por líderes ou vivendo em pecado não confessado. Esses eram os preferidos. Não porque fossem piores que os outros, mas porque estavam vulneráveis. Eles carregavam feridas abertas, e onde há ferida aberta, há legalidade para a infestação espiritual. Também observávamos padrões familiares. Se a avó tinha envolvimento com feitiçaria, se havia pactos antigos no sangue, se existia um histórico de suicídio, vício ou doenças misteriosas. Tudo isso era usado como trilha espiritual para atacar descendentes. E sabe o que doía mais? Ver que a maioria nem sabia disso. Viviam em ciclos de fracasso e diziam: é só uma fase ruim. Mas, na verdade, estavam sendo o próximo elo de uma corrente maldita iniciada há gerações. Outro fator que os demônios avaliam são comportamentos repetitivos. Um cristão que sempre recorre à pornografia no dia da aflição, que sempre se isola quando está magoado, que sempre murmura quando as coisas saem do controle, que sempre responde com raiva quando confrontado.
Esses padrões são como rotas previsíveis, e o inimigo se aproveita disso. É por isso que Efésios 4:27 nos alerta: não deis lugar ao diabo. Ou seja, é possível abrir portas. E quem abre portas se torna alvo fácil. Os demônios não atacam todos os cristãos da mesma forma. Alguns eles ignoram, porque estão mortos espiritualmente. Outros eles resistem, porque estão revestidos de poder. Mas aqueles que vivem entre a aparência e a fraqueza, entre a fé e o pecado, entre o saber e o não viver, esses são caçados com precisão. Se você sente que tem sido alvo constante de ataques, pare tudo agora e reflita. Há alguma ferida que você ainda não deixou Deus curar? Há algum padrão familiar que nunca foi confrontado espiritualmente? Há algum comportamento que se repete e te enfraquece? Porque a verdade é essa: o inferno estuda você. E enquanto você continuar ignorando suas brechas, eles continuarão te atacando com a mesma arma, até que você a quebre. Mas quando você fecha a porta, cura a ferida, renuncia ao ciclo e se posiciona em Cristo, o que era ponto de entrada se torna muro de resistência. E o inimigo, que antes te escolhia como vítima, passa a te reconhecer como ameaça. Quando você entende que o inimigo observa, estuda e escolhe suas vítimas com estratégia, é impossível continuar levando a vida espiritual de forma passiva. Mas agora, você precisa saber de algo ainda mais importante. A autoridade espiritual que vence essas batalhas já foi entregue a você. O problema é que muitos a possuem, mas poucos a ativam. No mundo espiritual, a autoridade inativa é como uma espada guardada numa gaveta. Pode ser poderosa, pode ter sido forjada pela mão do próprio Deus, mas se não for empunhada, é inútil. Durante meus anos servindo ao reino das trevas, havia algo que nos irritava profundamente. Quando um cristão descobria quem ele realmente era em Cristo. Não era quando ele chorava no culto, nem quando cantava com emoção. Mas sim, quando ele começava a orar diferente, a se mover diferente, a falar com autoridade. Era o sinal de que ele havia acessado algo que estava adormecido dentro dele. E agora estava ativado. Essa autoridade não é mística, nem emocional. Ela é legal, espiritual, bíblica. Lucas 10:19 deixa isso claro. Eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões, e sobre toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. A palavra usada por Jesus aqui, para poder, é exousia, que significa autoridade delegada, ou seja, não é algo seu, é algo que você representa. Você age em nome de um reino, de um trono, de um rei. Mas aqui está o ponto: ter autoridade não é o mesmo que usar autoridade. Há cristãos cheios de promessas, carregando armas espirituais poderosas, mas vivendo como prisioneiros. Não porque o inimigo seja mais forte, mas porque eles nunca aprenderam a usar o que já têm. É como um herdeiro que tem acesso a uma fortuna, mas nunca saca um centavo. Ele continua vivendo como pobre, mesmo sendo rico. E muitos cristãos hoje vivem exatamente assim. Sofrem ataques noturnos, mas não se levantam em guerra. Percebem padrões demoníacos em casa, mas não se posicionam em oração, ou pior ainda. Eles sabem que têm autoridade, mas continuam pedindo a Deus aquilo que Ele já mandou tomar posse. A autoridade precisa ser ativada, e ativação exige posicionamento. Você precisa abrir a boca, declarar a palavra, repreender o mal, recusar a opressão, confrontar o pecado, romper com hábitos destrutivos. Não basta saber que você é embaixador de Cristo, é preciso agir como tal. O diabo não respeita crentes calados, paralisados, envergonhados. Ele respeita os que, mesmo machucados, se levantam e dizem: aqui você não toca, porque eu sei quem eu sou e sei de quem sou. Se você está esperando sentir algo para se posicionar, pare agora. Autoridade não é baseada em emoção.
é baseada em identidade. E se você está em Cristo, você já carrega o nome que está acima de todo nome. Então, ative, use, fale. Enfrente, ore, declare. Porque quanto mais você usa essa autoridade, mais ela cresce. E quando o inferno perceber que você finalmente acordou, ele saberá. Um novo guerreiro se levantou. Quando um cristão descobre e ativa sua autoridade espiritual, ele dá um passo gigantesco rumo à vitória. Mas para manter essa autoridade viva e operante, é preciso alimentá-la todos os dias com uma arma que o inferno não consegue rastrear totalmente: a oração estratégica. Talvez você já tenha orado muitas vezes e achado que nada mudou. Mas a pergunta não é: você orou? A pergunta é: você orou com estratégia, com direção, com discernimento espiritual? Porque a oração verdadeira não é repetição de palavras. É operação espiritual guiada pelo céu. No mundo oculto, aprendemos a reconhecer 3 tipos de orações. Primeiro, as orações vazias, feitas por hábito, sem fé. Segundo, as orações, as emocionais, cheias de palavras, mas sem direção. E as mais perigosas, feitas com entendimento no tempo certo, com base na palavra e que liberam comandos no reino invisível. Essas últimas eram as que nos faziam recuar. Uma vez, durante um ataque espiritual a uma família, tudo parecia estar indo como o planejado. Pesadelos, confusão entre o casal, ataques nos filhos. Mas, de repente, tudo parou. No mundo espiritual, havia um som claro que rasgava o ambiente, a oração do pai daquela casa. Mas não era qualquer oração. Ele estava em jejum. Ele estava com a Bíblia aberta, declarando promessas específicas sobre sua esposa, sobre seus filhos, sobre o lar. Ele estava alinhado com o céu. E quando isso acontece, nem 10 rituais são capazes de manter a opressão. Efésios 6:18 nos mostra esse princípio. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica, e para isso estejam alertas com toda perseverança, orando por todos os santos. Veja que Paulo diz: orem no Espírito, ou seja, guiados por revelação. Há orações que movem anjos, outras que paralisam demônios e outras que só fazem barulho. A diferença está no nível de alinhamento entre o coração que ora e o Espírito Santo. O crente que ora estrategicamente não ora por orar. Ele pergunta a Deus como orar. Não repete o que os outros dizem. Ele discerne o que precisa ser dito. Ele não ora só por emoção. Ele ora por missão. Ele ora com o entendimento das estações. Ele reconhece padrões espirituais. Ele sente quando uma batalha está prestes a se levantar. Ele discerne quando precisa calar e quando precisa interceder com violência. No mundo espiritual, a oração estratégica é como uma bomba silenciosa. Ela não chama a atenção aos olhos humanos, mas explode em força onde ninguém vê. Se você sente que suas orações não têm surtido efeito, talvez seja a hora de mudar sua abordagem. Pare de orar no piloto automático. Peça discernimento. Abra a Bíblia. Ore os salmos. Ore as promessas. Ore com autoridade. Ore com propósito. Ore com alvos definidos. Porque quando o inferno escuta alguém orando com estratégia, ele não apenas escuta, ele se prepara para fugir. Se a oração estratégica é uma arma invisível, então Jesus nos mostrou como manejá-la com perfeição. Nenhuma teoria espiritual pode se sustentar se não estiver firmada no exemplo de Cristo. E foi no deserto, longe de multidões, sem púlpito, sem música, sem holofotes, que ele nos ensinou como se vence o inimigo. Com palavra viva, convicção absoluta e oração constante. Logo após ser batizado e ouvir a voz do Pai dizendo: "Este é o meu Filho amado em quem me agrado", Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto. E lá ele não encontrou palmas nem honra. Ele encontrou o próprio Satanás. O diabo o esperava com fome.
Sabia que ele estava fisicamente fraco e começou seu ataque da forma mais sutil e destrutiva, com sugestões espirituais disfarçadas de lógica. Se és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pão. Se és mesmo Filho de Deus, joga-te daqui. Tudo isso te darei se prostrado me adorares. Mas o que fez Jesus? Ele não discutiu, não entrou em debate, não deu explicações longas. Ele simplesmente respondeu com a palavra escrita, declarada com fé e autoridade. Está escrito. Essa foi a arma que silenciou o tentador. E é exatamente essa estratégia que muitos cristãos hoje ignoram. No deserto da vida, aquele lugar onde não há aplausos, onde você está sozinho, onde os céus parecem em silêncio, o inimigo sempre virá com propostas. Ele não precisa tirar você da igreja. Basta te convencer a agir fora da palavra. Basta te fazer pensar que pode dar um atalho para acelerar o plano de Deus. Foi isso que ele tentou com Jesus. Mas Cristo, mesmo estando exausto, faminto e fisicamente debilitado, permaneceu inabalável. Ele não recuou diante da pressão. Não porque se sentia forte, mas porque a palavra de Deus não estava apenas em sua memória, estava viva em seu espírito. Ele a carregava como quem carrega a vida. Em Mateus 4, temos um dos retratos mais poderosos de guerra espiritual em toda a Escritura. Ali, Jesus não usou argumentos humanos, nem se envolveu em debates com o diabo. Ele não apelou para emoções ou justificativas. Ele venceu com armas espirituais. A fome não o dominou, porque seu corpo estava disciplinado. A pressão não o desequilibrou, porque sua alma estava alinhada com o céu. E a tentação não o venceu, porque ele brandiu a espada da palavra com precisão. Satanás tentou encontrar uma brecha, mas não havia nenhuma. E quando percebeu que não conseguiria derrubar Jesus, ele recuou. Porque diante da palavra viva, não há trevas que permaneçam. E a lição que isso nos deixa é clara e incontornável. Nem mesmo o Filho de Deus enfrentou o inimigo com emoções. Ele usou as Escrituras. Ele venceu porque conhecia o que estava escrito. E declarou isso com convicção. Agora, pense com sinceridade. Se até Jesus precisou afirmar está escrito para resistir ao diabo, quem somos nós para tentar enfrentar as batalhas da vida sem a palavra de Deus na boca e no coração? Se hoje você está atravessando um deserto, seja emocional, espiritual ou financeiro, não interprete esse momento como abandono. Não é a ausência de Deus, é o campo de treinamento dele. E assim como aconteceu com Jesus, esse deserto também vai terminar. Mas ele vai te revelar quem você realmente é no Espírito e o quanto a palavra está viva dentro de você. E nesse ambiente, o que vai garantir sua vitória não é o quanto você sente, mas o quanto você declara com fé e convicção. Jesus no deserto nos ensinou que a autoridade não se prova com discursos, mas com respostas espirituais alinhadas à vontade de Deus. A verdadeira autoridade não se exibe. Ela se revela nas decisões, na firmeza e no silêncio que carrega a convicção. Mas como saber, na prática, se você está crescendo em autoridade espiritual? Como discernir se sua vida está incomodando o inferno ou apenas enchendo cadeiras na igreja? A resposta está nos sinais visíveis e invisíveis que acompanham o seu caminhar. Vou te mostrar 3 sinais claros de que você está deixando de ser apenas mais um crente e está se tornando um guerreiro reconhecido no mundo espiritual. O primeiro sinal de que você está crescendo em autoridade não aparece nas mãos, mas na mente. Quando o Espírito Santo começa a governar seus pensamentos, algo muda. Você não pensa mais como antes. A lógica humana já não dita suas reações. A ansiedade começa a perder espaço. A culpa não te define mais. A murmuração dá lugar à confiança. Você começa a identificar ataques espirituais antes mesmo que eles se manifestem.
Percebe quando um pensamento não vem de Deus. Sabe discernir uma opressão emocional de uma luta espiritual. Isso acontece porque sua mente está sendo renovada. E como diz Romanos 12:2, transformai-vos pela renovação da vossa mente para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Pensamentos alinhados com o céu são um sinal claro de que sua autoridade está crescendo. O segundo sinal é que suas palavras começam a repercutir no mundo invisível. Você não fala mais o que dá na telha. Você fala com consciência espiritual. Quando você ora, algo acontece. Quando você declara algo com fé, mudanças começam a ocorrer. Seja no seu lar, no trabalho ou na rua, você percebe que a sua fala começa a carregar convicção. As pessoas ouvem e sentem o peso da verdade. Os demônios ouvem e sabem que não é só barulho, é autoridade. Provérbios 18:21 diz: a morte e a vida estão no poder da língua. E quando você cresce espiritualmente, sua língua deixa de ser instrumento de desabafo e passa a ser instrumento de guerra. O terceiro sinal é prático e inegociável. Você cria constância espiritual. Você já não ora só quando tem vontade. Você ora porque entendeu o valor disso. Você já não jejua só quando algo está errado. Você jejua porque é parte da sua jornada com Deus. Você lê a palavra todos os dias, não por obrigação, mas porque sabe que um guerreiro não se afasta da sua espada. A autoridade cresce na constância, no secreto, no escondido. Se você ainda oscila demais, ora um dia, some 3, então sua autoridade não está madura. Mas se você começou a criar ritmo, mesmo sem sentir nada, mesmo quando tudo parece calado, isso é um sinal claro. Você está amadurecendo no espírito. Esses 3 sinais, pensamentos renovados, palavras com peso e disciplina constante, são como chaves espirituais. Eles mostram que você está passando do raso para o profundo, do emocional para o espiritual, do religioso para o perigoso. E quando esses 3 se alinham, até o inferno percebe: alguém perigoso está se levantando. E se você chegou até aqui, é porque algo dentro de você está despertando. Ao longo de todo esse ensino, cada verdade compartilhada não foi apenas informação, foi convocação. E agora, diante de tudo que você ouviu, uma decisão precisa ser tomada. Não dá mais para viver de forma neutra. Você já entendeu que no mundo espiritual não existe terreno neutro. Ou você se posiciona com autoridade e santidade, ou você se torna presa fácil. E o que separa um cristão que o inferno ignora de um que o inferno teme é a decisão consciente de se levantar. Talvez você tenha percebido que está espiritualmente adormecido. Talvez tenha se reconhecido em alguma dessas áreas de fraqueza. Ou mesmo notado brechas que precisam ser fechadas. Isso não é motivo para vergonha. Pelo contrário, é um sinal de que Deus ainda está te chamando. Enquanto a voz do céu ecoando, ainda há tempo para recomeçar. Mas não se engane, nada disso acontece por mágica. Autoridade espiritual não é herdada, é cultivada. Ela nasce da rendição, cresce na obediência e se fortalece na comunhão. Hoje é o dia de parar de correr das guerras e começar a guerrear como alguém que sabe de quem é. Você já não pode mais dizer que não sabia. Agora você sabe. Agora é sua escolha. E se esse conteúdo está te ajudando a enxergar e a reagir, quero abrir meu coração com você. Manter esse tipo de mensagem viva e acessível para milhares de pessoas exige esforço, dedicação e investimento. Produzir, editar e espalhar ensinos com profundidade espiritual tem um custo real. Se você sente que foi alimentado por essa palavra e deseja ajudar esse trabalho a ir ainda mais longe, considere fazer uma contribuição financeira através do botão de Super Thanks aqui embaixo. Não se trata de obrigação, trata-se de parceria espiritual.
Cada oferta enviada com sinceridade nos ajuda a alcançar ainda mais vidas com verdades que despertam, curam e libertam. E se você não pode contribuir agora, ore por esse ministério. Compartilhe esse vídeo. Envie para alguém que está vivendo batalhas espirituais e precisa se levantar com autoridade. Lembre-se, há uma guerra acontecendo, mas Deus está levantando guerreiros. E talvez você seja um deles. Se o que você ouviu até aqui não serve apenas para informação, serve para ação. Você não pode sair desse vídeo da mesma forma que entrou. Você foi chamado para viver como alguém que o inferno respeita. E se tem algo que você precisa entender de uma vez por todas o reino das trevas reconhece os filhos de Deus que se levantam com autoridade. Mas talvez, enquanto você escutava, tenha sentido um peso espiritual, um aperto no peito, ou lembrou de situações estranhas que têm acontecido na sua vida. Portas que se fecham sem explicação, enfermidades recorrentes, confusão constante dentro de casa, pesadelos, perdas financeiras. Isso pode não ser coincidência. Pode ser um ataque espiritual. Sim, há pessoas que estão vivendo hoje debaixo de olho gordo, inveja, maldições lançadas, palavras de destruição ou até mesmo feitiçaria e rituais feitos em segredo. E a boa notícia você não está sozinho. Se você está passando por lutas espirituais que parecem não ter fim, nós temos um canal totalmente voltado à oração. Nele, compartilhamos orações poderosas, específicas, dirigidas para a quebra de maldições, proteção espiritual, libertação, cura e restauração. É um espaço onde não apenas oramos por você, mas oramos com você. O que você carrega é precioso demais para continuar sendo ignorado. O inferno sabe disso, e Deus quer ativar isso dentro de você. Agora é com você. Se posicione, declare a verdade. Ore com fervor, viva com santidade e jamais se esqueça, quando você se levanta com a armadura de Deus, até o inferno reconhece que você não é mais o mesmo.